Neste vídeo, faremos alguns exemplos de cálculos de limites de funções. Também introduziremos a noção de limite lateral, que é muito importante para o cálculo de limites de certas funções. Vamos começar com um exemplo desta função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais 1. Vamos calcular o limite do f de x quando x tende a 2. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer o valor do x se aproximar cada vez mais do 2 e olhar para o f de x. O que acontece quando a gente faz isso, né? Então, o f de x ele vai se aproximar de algum número, é isso que se espera, e esse número vai ser o valor do limite. Eu tomei aqui o valor de x dado pelo ponto A, né? Ele está no número 3, e aí o f de x é 10, né? Então 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10. Está aqui. E esse valor da imagem, né, do ponto aqui no eixo x está sinalizado também nesse campo, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer esse valor de x se aproximar do 2 cada vez mais pela direita. E aí a gente vai estudar o que acontece com o f de x aqui, tá? Então, quando a gente faz o valor do x se aproximar cada vez mais de 2, a gente está vendo que a imagem está descendo cada vez mais e o valor ali dela, como vocês estão vendo, está se aproximando de quanto? Né? 5,13, 5,11, 5,09, né? Está se aproximando cada vez mais de 5, certo? Então aqui quando a gente vamos olhar mais de perto, né? Mais de perto aqui. Vamos olhar mais de perto. Então, o A, pontinho A está se aproximando do 2. E a função valor está se aproximando cada vez mais de 5. Repara que eu fiz isso me aproximando pela direita do 2, né? E outra coisa, eu vou ampliar aqui. Vocês podem perceber que esse valor do x, né? Olha lá, o valor do x, ele se aproxima do 2, mas ele nunca chega a ser igual a 2, né? Exatamente porque o limite, ele não considera o valor da função no ponto 2, né? Ele considera o que está acontecendo com o valor da função quando x se aproxima cada vez mais de 2. Se lembra lá do caso da velocidade do carro no posto? Né? A gente queria ver o que acontecia com a função quando o tempo se aproximava cada vez mais de 0, porém, sem ser igual a 0. Aqui é a mesma coisa. Bom, esse estudo que nós fizemos considerou apenas valores de x maiores do que 2. Porém, o limite tem que considerar os valores de x que se aproximam de 2 não só pela direita, né? Tem que considerar também valores de x que se aproximam pela esquerda do 2. Né? Então, nós vimos que quando o x se aproxima pela direita do 2, o f de x ele se aproxima cada vez mais de 5. Será que esse comportamento vai continuar se eu pegar o valor de x
menor do que 2, que vai se aproximando do 2, então a gente vai considerar essa situação aqui. Então, agora vamos pegar x menor do que 2 e nós vamos fazer esse ponto A se aproximar cada vez mais do 2. E o que a gente está vendo é que o valor do f de x também está se aproximando de 5. Então, vocês estão vendo que quando eu mais faço o ponto A se aproximar do 2, o valor do f de x ali, 4,88, 4,90, ele vai se aproximando cada vez mais de 5. Então, o que vai acontecer aqui? Tanto pela direita do 2 quanto pela esquerda, quando o x se aproxima do 2, o f de x se aproxima de 5. Então, esse limite aqui do f de x quando x tende a 2 vai ser igual a 5. Bom, vamos ver mais um exemplo, agora com uma função um pouco diferente das que nós vínhamos trabalhando. Essa função aqui, ela não obedece apenas uma única fórmula para que a gente calcule as imagens. Dependendo do valor do x, o valor da função vai obedecer a uma fórmula específica. Se o x for menor do que 1, nós vamos utilizar x ao quadrado para calcular as imagens. Do contrário, nós vamos utilizar a expressão x mais 2. O gráfico dessa função vai ser assim, né? Um pedaço de uma parábola até esse trecho e depois um pedaço de uma reta. Tá? Por que vai ter esse comportamento? Ora, se o x for menor do que 1, ou seja, se você olhar para valores de x à esquerda do 1, a maneira de você calcular o f vai ser igual a dessa função quadrática aqui, x ao quadrado. Então, por exemplo, se você pegar x igual a 0, né, você vai, o que? 0 é menor do que 1, então a imagem vai ser calculada por x ao quadrado. Então, vai dar f de 0 igual a 0 ao quadrado, que é 0. Então, o ponto 0, 0 vai estar no gráfico. Se o x for menos 2 também é menor do que 1. Então, você vai usar essa primeira fórmula para calcular o f. Então, f de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, você vai ter o ponto menos 2 e 4 no gráfico. Ou seja, os pontos do gráfico da f, se você tomar x menor que 1, vão ser os mesmos pontos do gráfico que a função quadrática y igual a x2. Por isso que o gráfico, até esse pedaço aqui, até x igual a 1, vai ser igual. De x igual a 1 em diante, aí a gente já usa essa função afim aqui para poder calcular as imagens, né? E aí, por isso, do 1 em diante, o gráfico da f vai ficar igual a esse pedaço de reta, né? Que é um trecho do gráfico da função afim y igual a x mais 2. Agora, nesse ponto aqui onde a função muda de comportamento, né? Deixa de seguir uma fórmula para seguir outra fórmula para calcular as imagens, repara, quando x é igual a 1, x igual a 1 não está enquadrado no primeiro caso, né? Porque 1 não é menor do que 1. Então, x igual a 1 vai estar no caso contrário. Aliás, o caso contrário vai ser exatamente quando x for igual a 1 ou maior do que 1. Então, se x é igual a 1, eu vou usar a segunda fórmula para calcular a imagem. Então, 1 mais 2 é igual a 3. Então, quando x é igual a 1, o y vai dar 3 e o ponto do gráfico vai estar aqui.
Por isso que a gente deixa essa bolinha aqui, que é onde termina o pedaço da parábola, né? Esse ponto aqui a gente deixa uma bolinha aberta, exatamente para deixar bem visual e bem claro qual é o valor da função no x igual a 1. Né? O valor da função no x igual a 1 não é dado por 1 aqui, e sim por 3. Bom, vamos agora voltar ao que queremos, que é calcular o limite dessa função quando x tende a 1. Para isso, precisamos fazer x se aproximar cada vez mais de 1 e observar o que acontece com o valor da imagem aqui. Bom, o valor da imagem é indicado geometricamente por esse ponto D, e também o número que aparece aqui está colocado nesse campo. Então, vamos fazer esse número se aproximar cada vez mais de 1, mas primeiro vamos fazer isso com valores maiores que 1. Ou seja, vamos nos aproximar do x igual a 1 por valores à direita do 1. Então, reparem que quando a gente vai se aproximando do 1 cada vez mais pela direita, o f de x ele vai se aproximando, né, de quanto? 3,03, 3,02, 3,01. Ele está se aproximando cada vez mais de 3. Tá certo? Eu posso fazer o mesmo raciocínio agora tomando x à esquerda do 1. Então, vamos fazer esse ponto aqui azul se aproximar cada vez mais do 1, agora por valores à esquerda do 1, e vamos ver o que acontece com o valor da f, que é indicado aqui nesse ponto D, né? Cujo número que aparece aqui está colocado aqui nesse campo também. Então, vamos fazer o x se aproximar cada vez mais do 1 pela esquerda. E o que a gente está vendo é que o f de x ele vai se aproximando de quanto? Né? 0,95, 96, 97. Ele está se aproximando cada vez mais de 1. Este exemplo vai nos motivar a definição de limites laterais. O que nós vimos aqui foi que quando o x se aproxima de 1 pela direita, ou seja, por valores maiores que 1, quando você olha para o f de x, essas imagens vão se aproximando cada vez mais de 3. Então, nós dizemos que o limite lateral do f de x, quando x tende a 1 pela direita, é igual a 3. Esse sinal de mais que colocamos aqui significa que estamos nos aproximando de 1, né, com a variável x, por valores maiores do que 1. E quando fazemos isso, o f de x se aproxima cada vez mais de 3. Da mesma forma, quando x se aproxima de 1, mas agora por valores menores que 1, ou seja, pela esquerda, nós observamos no gráfico que o f de x vai se aproximando cada vez mais de 1. Então, a gente diz que o limite lateral do f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, é igual a 1. Então, a gente indica por esse sinalzinho de menos aqui que o x está se aproximando do 1 por valores menores que o 1. E aí, essa igualdade significa que quando a gente faz isso, o f de x se aproxima cada vez mais de 1. Existe um teorema que diz que o limite da função num ponto existe se somente se os limites laterais, à esquerda e à direita do ponto, existem
e forem iguais, tá? Então, neste caso aqui, os limites laterais existem, mas eles são diferentes. Portanto, não existe o limite da função quando x tende a 1. Não seria correto dizer que esse limite existe e é igual a 3, por exemplo, porque se a gente dissesse que esse limite é igual a 3, estaríamos dizendo que sempre que o x está perto de 1, o f de x está muito próximo de 3, o que não é verdade, né? Se o x está perto de 1 por valores menores que 1, a gente vê que o f de x se aproxima de 1 e não de 3, certo? Então, nesse caso, o limite não existe, apesar de existirem os limites laterais. Neste último exemplo, nós vamos ver que o limite lateral ele pode deixar de existir. Essa função aqui é uma função envolvendo o seno, mas a gente, ao invés de colocar seno de x, a gente coloca seno de 1 sobre x. Reparem que o comportamento dessa função fica bem diferente da função seno de x. Como vocês podem ver aqui, ó, o que está acontecendo nesse bolo aqui, né? Se você for ampliar, você vai ver que o que está acontecendo é que a função está oscilando indefinidamente, né? Indo para cima e para baixo. Então, eu estou ampliando aqui para vocês verem o que é que está acontecendo. Então, a linha do gráfico fica subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, indefinidamente, né? Se aproximando cada vez mais do eixo dos y. Repara que esta função também ela não está definida para o x igual a 0, né? X igual a 0 anula esse denominador aqui, então não tem valor para a função quando x é 0. Então, esse gráfico ele nunca vai encostar no eixo dos y, né? Porque se ele encostasse, você estaria dizendo que no x igual a 0 a função teria algum valor. Bom, vamos então calcular o limite lateral à direita dessa função, quando x tende a 0. Bom, aqui o x está no 4, né? A imagem, nesse caso, está dando um valor próximo de 0,25, né? Aproximadamente 0,25. E eu vou fazer o x tender a 0 pela direita, tá? Então, aqui nesse campo, a gente tem o valor da função nesse ponto, né? E, geometricamente, esse valor é indicado aqui, ó, 0,25 está aqui, né? Que é 0, aqui é 0,5, então aqui 0,25 está aqui no meio. Reparem o que vai acontecer com o ponto B e com o valor da função quando a gente fizer o x tender a 0 pela direita. Vocês estão vendo que o ponto B ele vai ficar, né, subindo e descendo, né, e o valor da função vai ficar variando de menos 1 até 1. Ou seja, não vai se aproximar de um número específico, né? Vai ficar nessa oscilação, indo de menos 1 a 1 indefinidamente. Então, quando o x se aproxima de 0 pela direita, o f de x ele não vai convergir, se aproximar de um mesmo número. Ele vai ficar nessa oscilação, né, entre menos 1 e 1. Então, esse é um caso em que o limite lateral à direita
né, do zero, não existe. Da mesma forma, se eu fizer o x tender a zero pela esquerda, o mesmo comportamento vai se repetir. Então, o limite lateral à esquerda do zero também não vai existir. Bom, e aí a gente lembra aquele teorema que diz que o limite da função num ponto existe se somente se os limites laterais existem e são iguais, né? Então a gente não tem essa situação aqui. Os dois limites laterais não existem. Então nós podemos concluir que o limite do f de x quando x tende a zero também não existe.